O Gustavo Uribe está por aqui e eu quero trazer o Gustavo Uribe porque já sei que o Gustavo Uribe tem apuração a respeito de uma entrevista dada pelo governador mineiro, Romeu Zema, que agitou bastante o fim de semana, não é, Uribe? Acho que nem ele esperava que a entrevista que ele deu ao jornal O Estado de São Paulo provocasse tanta reação. Mas o fato é que provocou, é notícia e nós vamos tratar deste assunto aqui. Eu até separei um dos trechos da entrevista. O governador mineiro fala sobre administração em Minas, sobre perspectiva para o futuro político dele, do grupo político ao qual ele pertence, direita, centro-direita. Em determinado momento, né, Uribe, ele é perguntado pela reportagem do jornal Estado de São Paulo sobre a criação do grupo de governadores dos estados do Sul e do Sudeste, que tem se reunido com muita frequência. Nós habitualmente nos referimos muito, por exemplo, na pandemia, ao consórcio do Nordeste, quando os governadores do Nordeste sentam, tomam uma decisão a respeito de um determinado assunto de interesse comum e fecham aquela decisão, trabalham junto para que aquela ideia deles seja atendida, para que aquela demanda seja respeitada, enfim, atuam como um consórcio. E os governadores do Sul e do Sudeste entenderam que é uma boa oportunidade ou que estão atravessando um momento oportuno para avançar na formação e na consolidação desse bloco, especialmente pela saída do governador de São Paulo, João Dória, não é? O governador Romeu Zema disse que a presença do João Dória como integrante do grupo desorganizava um pouco esse consórcio do Sul e do Sudeste, porque o Dória era pré-candidato à presidência da República, tinha uma postura beligerante em relação ao presidente da República, então agora, sem um presidenciável para chamar de seu, o grupo se sente mais confortável para agir politicamente. Até aí, as coisas foram andando. Quando perguntado sobre reforma tributária, surge a primeira resposta que gerou ruído, dada pelo governador Romeu Zema. Ele diz aqui sobre reforma tributária, fizemos outro questionamento. Ele se refere aos governadores do Sul e do Sudeste. Está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, o Sul e o Sudeste não tem pobreza? Aqui todo mundo vive bem? Ninguém tem desemprego? Não tem comunidade? Tem sim. Nós também precisamos de ações sociais. Então, Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta? Isso não pode ser intensificado ano a ano, década a década. Senão, você vai cair naquela história do produtor rural que começa só a dar tratamento bom para a vaquinha que produz pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito. As vaquinhas que produzem pouco são os estados do Norte e do Nordeste. E as vaquinhas que produzem muito, do Sul e do Sudeste. Daqui a pouco, diz o governador, as que produzem muito vão começar a reclamar o mesmo tratamento. É preciso tratar a todos da mesma forma. As decisões têm que escutar ambos os lados. E o COSUD, um nome horrível, né, para esse grupo de governadores do Sul e do Sudeste, vai fazer esse papel porque ninguém pode ignorar o peso expressivo de 256 deputados na Câmara. E há outros trechos aqui que geraram também muito burburinho da entrevista dada pelo governador Romeu Zema, entrevista que foi lida e a reação foi nessa proporção como uma espécie de declaração de guerra. Pois bem, vocês se organizaram aí, nós nos organizaremos aqui. Nós, governadores de direita e centro-direita, estados mais ricos da nação. Vamos nos organizar contra governadores dos estados mais pobres, que estão levando vantagem em detrimento dos mais ricos e são governadores de esquerda. A leitura foi essa e houve uma reação muito contundente à entrevista do governador Romeu Zema nas redes sociais. Nota, por exemplo, do presidente do consórcio do Nordeste, que é o governador da Paraíba. Vamos seguir com o TP aqui? O governador da Paraíba, João Azevedo, que publicou uma longa nota. O texto diz que o governador mineiro incentiva uma guerra entre regiões, que o governador mineiro não compreende as desigualdades do país que estão, inclusive, inseridas no território mineiro. Não é, Uribe? Isso é de maneira incansável repetido durante processos eleitorais. Olha, Minas é uma coisa de Belo Horizonte para baixo, é outra coisa de Belo Horizonte para cima, muito mais próxima do que é o Nordeste. Como é que você avalia a reação a essas declarações do governador Romeu Zema? Ele publicou ontem à noite, nas redes sociais dele,
uma resposta indireta, dizendo que ele não tem tempo para futrica, que estão querendo inventar moda onde não tem moda, estão atribuindo a ele alguma coisa que ele não quis dizer. O governador Eduardo Leite também, não é? Disse, olha, não é contra ninguém, nós estamos nos mirando no exemplo do Nordeste. Eles se organizaram e conseguiram levar muita coisa. Então nós queremos nos organizar e levar muita coisa que é boa para nós e não necessariamente ruim para outros estados. Qual é o balanço dessa fervura toda que o governador Romeu Zema aprontou durante o fim de semana, hein, Uribe? Não é tanto ao mar nem tanto à terra. Houve derrapadas e exageros dos dois lados, então é importante sempre colocar os pingos nos is, como você fez agora, Rafael Colombo. Primeiramente, ele não defendeu uma oposição política que eu digo é eleitoral entre Norte e Nordeste e Sul e Sudeste. Esse foi o tom dado nas redes sociais. Por outro lado, quando ele faz essa dicotomia, lembra muito um discurso que foi muito adotado pelo PSDB no passado, de que o Sul e o Sudeste votam de uma maneira e que há um assistencialismo no Norte e Nordeste. Aquela ideia de que o Bolsa Família deveria acabar. E depois o próprio PSDB reconheceu que há problemas de desigualdade social no país e é preciso manter o programa. Então o que a gente vê aí é um exagero dos dois lados. O que disse Romeu Zema? Romeu Zema disse que é preciso se organizar porque realmente você tem uma diferença entre Câmara e Senado. Na Câmara dos Deputados, aí ele não tem razão. Na Câmara dos Deputados você tem uma participação maior das bancadas de São Paulo e Minas Gerais, por exemplo. Se a gente for ver a configuração da reforma tributária, nós tivemos uma configuração um pouco mais harmônica. Só que o Senado Federal é a casa da federação, é onde você tem 3 senadores por cada estado. Então, obviamente, você pode ter um espírito maior dos senadores do Norte e Nordeste, porque eles têm mais estados do que Sul e Sudeste, por exemplo. Então você pode ter um peso maior, mas serve para ter a compensação republicana. No caso, o que gerou muito burbúrio foi porque retomou o que eu disse, aquele espírito. E aí Romeu Zema não tem muita razão quando ele diz que João Dória atrapalhava o processo, porque ele era candidato à presidência da República. A gente tem 3 candidatos agora da direita à presidência da República, Ratinho Júnior, Romeu Zema e Tarcísio de Freitas. Então você tem e Eduardo Leite, 4. Então você tem mais candidatos hoje à presidência da República do que tinha na época de João Dória. Então é legítimo a organização dessa maneira dos estados do Sul e Sudeste, é legítima. Mas esse discurso do nós contra eles, e aí eu faço um reparo, um discurso alimentado muito pelo PT contra o PSDB, que depois foi incorporado pelo PSDB e agora soa um pouco o discurso de Romeu Zema retomando essa questão. E aí é uma percepção de que seria um tiro no pé os candidatos do centro e da direita fazerem uma dicotomia com o Nordeste, porque nunca deu certo. É exatamente por isso que os partidos de direita não têm uma capilaridade no Nordeste. É preciso entender a dinâmica do Nordeste para a direita conseguir se estruturar no Nordeste. Não adianta ficar nesse discurso de nós contra ele, que isso favorece a esquerda. Então, não é nem um tanto de uma oposição política, mas também, ao mesmo tempo, não é tanto essa questão também de dizer que não, que você fez um discurso apenas para respeitar o Sul e Sudeste. Então é preciso ter um pouco de moderação dos dois lados para entender este cenário atual. E aí, claro, ele é um neófito. Romeu Zema nunca teve outros cargos. Então a gente tem observado, e a mesma coisa, Colombo, de Tarcísio. A gente tem observado que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, por ser neófito no cargo de governador, tem cometido erros e recuado, Então também é normal, são políticos que não têm grande experiência eleitoral e que precisam moderar um pouco esse discurso deles para não cair nessas ciladas. O governador Romeu Zema faz alertas importantes, né? São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, na comparação com os estados do Nordeste, tem uma vantagem econômico-financeira e política também enorme, especialmente econômico-financeira enorme. Não por isso não tem graves problemas, não por isso não há cinturões enormes de pobreza na cidade de São Paulo, a mais rica do país. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Chamar atenção para isso é fundamental. Fala assim, olha, na comparação com estados muito mais pobres, a nossa situação é confortável. O que não quer dizer que a gente não precise de ajuda, que a gente não precisa de dinheiro, que a gente não precisa resolver, por exemplo, o problema da falta de moradia em São Paulo, da falta de transporte público, o metrô engatinha na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Segurança pública, fome, enfim,
necessidade de regras mais claras para a reforma agrária, enfim, em qualquer âmbito, atendimento à primeira infância, em qualquer âmbito que se procure nesses estados mais desenvolvidos, há gravíssimos problemas a serem solucionados e, de fato, esses estados também precisam de ajuda, embora em menor grau do que os estados do Nordeste. E aí me parece que ele escorrega, né, Uribe? A gente tem, inclusive, aqui a mensagem que o governador Zema publicou ontem, depois de toda a repercussão. A entrevista foi publicada no sábado. Eu confesso que eu li na versão digital do Estadão, então imagino que tenha sido no sábado na versão em papel também. A união do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Diálogo e gestão são fundamentais para o país ter mais oportunidades. A distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil está no trabalho em união. Acho que faltou a ele reconhecer que, apesar das dificuldades de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo serem enormes, as dos estados do Nordeste são ainda maiores. Mortalidade infantil, mortalidade materna, desemprego, ou seja, se está ruim aqui, em São Paulo, por exemplo, onde nós estamos agora, está pior nesse momento na região metropolitana de Fortaleza, pior no sertão paraibano. Faltou esse reconhecimento num momento de discussão sobre reforma tributária. E a reforma tributária, aliás, muita gente saudou a existência do governador Tarcísio Gomes de Freitas em São Paulo e o fato de ele não ser um político paulista, que já foi motivo de ataque muitas vezes por supostamente desconhecer as coisas do Estado, mas não sendo um político paulista, ele não se comportou como ex-governadores paulistas que inviabilizavam a discussão da reforma tributária. Não, São Paulo não pode perder nada. São Paulo não pode... E aí São Paulo inviabilizava a reforma tributária. Dessa vez passou. Acho que faltou reconhecer isso, não é, Uribe? Que embora tenha dificuldades, é possível e é necessário que esses estados mais ricos, embora sejam atendidos e tenham a justa demanda de serem atendidos nas suas aflições, tende a abrir mão de alguma coisa em nome de quem está sofrendo mais do que você. Acho que aí é que faltou, na hora do 10, como diria o outro, não é, Uribe? Faltou reparo, porque é mais importante para o político profissional você ir pela cautela, pela segurança, do que tentar ser um pouco audacioso e aí atropelar nas palavras. Então faltou ele esse reparo. Claro, nós queremos um pouco de igualdade de direitos, mas reconhecemos que o Nordeste tem uma situação muito diferente do Sudeste. A arrecadação dos estados do Sul e Sudeste é muito maior, até o potencial de investimento em programa social do que o Nordeste. Por isso que o governo federal dá mais recursos. E aí a gente só dá para ver pelo Bolsa Família. Porque metade dos beneficiários do Bolsa Família estão no Nordeste, porque a situação de pobreza é muito maior. Então faltou ele ser um pouco mais cuidadoso, mas aí há um reconhecimento do entorno de Romeu Zema de que é um pouco comum. Romeu Zema não tem uma experiência muito grande como político, apesar de estar muito tempo em Minas Gerais, nunca foi uma figura política nacional, diferentemente dos governadores paulistas. Até citam Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas tropeçou um pouco, inicialmente com os livros didáticos, depois tropeçou com a operação da Cracolândia, agora com a operação no Guarujá. Então é preciso manter cautela. Faltou exatamente fazer o reparo. Mas houve um exagero da repercussão também. Isso reconhecem até nos bastidores alguns integrantes do governo federal. Não foi exatamente o que ele quis dizer, que é uma dicotomia, que deve haver um enfrentamento. Mas ele deveria ter deixado mais claro que a questão não era realmente uma oposição entre Nordeste, Sul e Sudeste. Agora, os adversários de Zema, tanto os adversários locais como do ponto de vista ideológico também, encontraram o campo perfeito para capinar, né, Uribe? Porque você mesmo lembrou, há uma simpatia pela tese da separação, nós contra eles, né? Se apoia o rico, é contra o pobre, se apoia o pobre, é contra o rico. Quando o governador de Minas Gerais, que é um estado que sintetiza o Brasil como nenhum outro, dá uma declaração que pode ser interpretada de maneira enviesada, aí sai da frente. O estrago está feito, né, Uribe? Ou seja, para um segmento da política que tem dificuldade em conversar com o eleitor baiano, com o eleitor sergipano, paraibano, pernambucano, cearense, o governador mineiro não ajudou, né? Muito pelo contrário, os adversários dele estão aí. Não nos cabe dizer se é justo ou injusto, mas estão aproveitando muito bem a deixa que ele deu, né?
Foi, porque a gente viu isso no resultado das eleições de 2022. Depois da vitória de Lula, começou uma campanha contra o Nordeste no país, principalmente de lideranças de direita do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, dizendo, não, o Nordeste não sabe votar, não, é o assistencialismo social. Mas não é o assistencialismo social. Isso é algo que eu ouço de estrategistas de centro e direita. O centro e a direita precisam entender a dinâmica no Nordeste. Se continuar com o discurso do nós contra eles, que na verdade adaptou do discurso de João Santana, porque o PT que começou com esse discurso, pobre contra rico, e o PSDB acabou incorporando, e agora Jair Bolsonaro também, nunca a direita vai conseguir vencer no Nordeste e no Norte. Então é preciso que você entenda a realidade local e você consiga estudar políticas públicas para a realidade local do que criar essa dicotomia. Então aí foi um terreno próspero para críticas a Zema. Agora cabe a Zema ser mais explícito. Até os estrategistas dele com quem eu conversei estão pensando nisso. Fazer uma nota ou um pronunciamento maior dizendo não quero fazer uma política separatista. Na verdade, o Brasil é um todo, o Brasil é uma união e não dá para você ficar defendendo essas políticas. E o que eu quis dizer é isso. O problema é que quando você quer dizer e não diz exatamente, aí é o ruído. E o ruído para a política é péssimo, Colombo. Gustavo Uribe, ao vivo, direto de Brasília.